Olá, boa noite. O Supremo faz audiência de conciliação sobre cobrança de serviços funerários em São Paulo. O plenário do STF retoma julgamento de ações que tratam da responsabilidade civil das plataformas de internet pelos conteúdos dos usuários. Justiça Militar manda prender o PM que jogou um homem de uma ponte em São Paulo durante uma abordagem policial. Supremo suspende decisão que proibiu o regime de precatório para pagamento de dívida do Distrito Federal com uma clínica privada. E ainda, menos barreira, mais inclusão. No Dia Nacional da Acessibilidade, você vai conhecer ações internas do Supremo que facilitam a vida de pessoas com deficiência. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 5 de dezembro, começa agora. Representantes da Prefeitura de São Paulo e das concessionárias que administram cemitérios da capital paulista participaram de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para discutir a prestação dos serviços funerários. A repórter Carolina Chaves acompanhou e tem as informações. A audiência foi convocada após decisão cautelar do ministro Flávio Dino no fim do mês passado, que restabeleceu a concessão ao município paulista para comercialização e cobrança de serviços funerários, tendo como teto os valores praticados antes da privatização, atualizados pelo índice da inflação. A preocupação do ministro Flávio Dino é a tarifa que está sendo aplicada com a privatização dos serviços funerários, cemiteriais e de cremação no município de São Paulo. Anderson Sobral, juiz auxiliar do gabinete do ministro Flávio Dino, explicou que o objetivo do encontro foi avaliar a possível dificuldade de acesso da população aos serviços funerários e garantir os preceitos constitucionais da dignidade. O que terá como resultado é a efetividade, a garantia dos direitos de toda aquela população impactada pelo serviço que hoje está colocado aqui nesta audiência. O autor da ação, o deputado Orlando Silva, disse que a privatização deixou as pessoas desamparadas pelo poder público no momento de fragilidade. Segundo ele, dos 22 cemitérios públicos da cidade de São Paulo, apenas 4 são operacionais para pessoas em situação de vulnerabilidade e as tarifas praticadas criam obstáculos e constrangimentos. O deputado pediu informações mais claras sobre a operacionalização dos serviços pelas concessionárias. Se nós tivéssemos disponíveis os relatórios do Tribunal de Contas do município, poderia colaborar com a formação do juízo e com a nossa conciliação. Se nós tivermos aqui solicitado cópias das notas fiscais, um ano antes, um ano depois das concessões, ou mesmo 3 meses antes e 3 meses anteriores à concessão da liminar, por exemplo, poderia evidenciar pelas notas fiscais o que eu afirmo aqui da cobrança exacerbada de valores. O representante da Câmara Municipal afirmou que os dados estão abertos no processo e que a lei está em consonância com a Constituição. Declarar a inconstitucionalidade de uma lei no controle concentrado por eventual falha na prestação do serviço é uma excentricidade. Na visão da Câmara, é uma excentricidade ao regime de controle concentrado seja por ADIM, seja pela DPF, posto na Constituição. A representante da Prefeitura de São Paulo também afirmou que as normas são legais e o que a ação discute é a constitucionalidade da lei e não como ela é aplicada e fiscalizada. O artigo não traz nenhuma modelagem, nenhuma premissa, nenhuma fixação, nenhuma precificação. Então, não é sobre isso a presente a DPF no ponto de vista do município, respeitados as opiniões contrárias. A defensora pública do estado de São Paulo, que atua na capital, disse que é preciso ter regras claras sobre o acesso à isenção ou tarifas mais baixas para os serviços. Segundo a defensora, uma das dificuldades hoje é saber quais documentos são necessários para ter a gratuidade, e essa falta de clareza tem demandado a Justiça. Como surgiram várias dúvidas sobre a metodologia para calcular as taxas dos serviços funerários, ficou agendada uma reunião técnica para o próximo dia 17 às 10 horas.
No encontro, a Prefeitura de São Paulo deverá explicar como chegou aos valores das tarifas. O Supremo vai acompanhar a reunião e o resultado será publicado nos autos em até 5 dias. Também ficou acertado que a Prefeitura fará uma campanha para a população sobre os preços e documentos necessários para a gratuidade e que as concessionárias vão divulgar as informações na internet. E o STF decidiu que o pagamento de gratificação a policiais civis do Espírito Santo por guarda de presos é inconstitucional. O julgamento foi em plenário virtual e o Anderson Arcoverde tem os detalhes. O Supremo julgou uma ação do governo do estado contra uma lei de 2001 que criou a gratificação no valor equivalente ao vencimento base de um auxiliar de serviços de laboratório para os policiais civis que exercerem a função de guarda de presos em cadeias públicas estaduais. O relator, ministro Nunes Marques, explicou que a vigilância e a proteção dos estabelecimentos prisionais e das pessoas presas é tarefa própria dos agentes penitenciários e não da Polícia Civil. Segundo o ministro, permitir que os policiais façam a guarda de presos configura um desvio das funções da Polícia Judiciária e, em última instância, um desrespeito aos princípios constitucionais da legalidade e da eficiência. O ministro também considerou o pagamento ilegal porque o valor da verba está vinculado ao vencimento base de outro cargo, o de auxiliar de serviços de laboratório. Assim, todo o reajuste concedido aos ocupantes desse cargo daria um aumento automático à gratificação dos policiais civis. Como a gratificação tem sido paga há mais de 20 anos, o ministro recomendou que a decisão tenha efeitos apenas após a publicação. Assim, os agentes não vão precisar devolver o valor que receberam indevidamente. Todos os ministros acompanharam o voto do relator. E a ministra Carmen Lúcia, do Supremo, levou o assunto democracia para o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. O evento foi no Cine Brasília e a repórter Evne Araújo acompanhou. Esta é a 57ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. A ministra Carmen Lúcia foi convidada de honra da Conferência Audiovisual, que reúne produtores, cineastas e estudiosos do assunto. Ela falou sobre os direitos culturais na consolidação de uma sociedade democrática. A vida muda, a gente muda, a vida é mutante. A cultura também é, e nessa cultura se extrai o caldo do que é justo para um povo. A cultura é essencial para se ter a democracia. A cultura, neste sentido mais amplo, a cultura que se projeta na tela, que se projeta na música, que se projeta na poesia, que se projeta na dança. E por isso é essencial a cultura para que se tenha uma sociedade democrática. E por isso ditadores não gostam da palavra cultura. A ministra lembrou que a Constituição prevê como obrigação do Estado construir uma sociedade livre, justa e solidária. E sem cultura, isso não é possível. A Constituição democrática é aquela que, segundo a cultura de cada povo, permite a sua libertação, segundo o seu padrão de comportamento do que é justo para ela. Por isso, a cultura é imprescindível, porque ela não permite grilhões, ela não permite algemas, ela não permite que se descumpra a Constituição num país democrático, porque é exatamente pelo cumprimento da Constituição que a gente tem esse processo libertador garantido. Carmen Lúcia também fez uma reflexão sobre o que considera mais belo em fazer cultura. A arte existe, eu tenho dito, para que nós todos sejamos capazes de lembrar que o ser humano é capaz de pôr as margaridinhas do bem-querer, mesmo no baú dos vencidos, que nós todos somos um pouco, um dia vencido, um dia não vencido, mas é o que nós todos somos. Só a arte nos dá a possibilidade de tirar, até do mais breu do ser humano, o melhor que se pode ver do belo que faz a gente permanecer. O Ministério Público Federal divulgou nota contrária à proposta de emenda à Constituição que pode privatizar terrenos da Marinha no litoral do país. As informações com a repórter Manuela Borges. Para o Ministério Público, a PEC das praias, como ficou conhecida, gera impactos socioambientais graves, porque prevê a extinção da faixa de segurança da vegetação, não considera a emergência de eventos climáticos extremos e nem o aumento dos riscos de erosão e de inundação dos terrenos localizados no litoral. O MPF ainda afirma na nota que a medida beneficiaria apenas hotéis de luxo e resorts, impedindo que a maior parte da população possa acessar um bem que é de uso comum.
Por fim, o Ministério Público destacou que a restrição de uso coletivo das praias vai contra os direitos e garantias individuais, previstos na Constituição, uma cláusula pétrea que não pode ser alterada nem por meio de PEC. Operação cumpre mais de 60 mandados contra suspeitos de roubo de carros de luxo. Polícia Federal combate fabricação ilegal de armas de fogo em Goiás. E a Justiça Militar manda prender o PM que jogou o entregador da ponte em São Paulo. Vamos ver. O soldado da Polícia Militar Luan Alves, de 29 anos, foi preso hoje por determinação da Justiça Militar de São Paulo. Após a decretação da prisão, ele passou por exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal e, em seguida, foi encaminhado para o Presídio Militar Romão Gomes, na zona norte da capital paulista. O soldado já tinha ficado detido após prestar depoimento na Corregedoria da Polícia Militar. O caso foi no domingo, durante a dispersão de um baile funk. O soldado Luan foi flagrado jogando o entregador da ponte, sem nenhum motivo ou resistência aparente. A vítima caiu de cabeça de uma altura de 3 metros. Teve ferimentos, mas passa bem. A Polícia Federal fez operação de combate à fabricação e à montagem de armas de fogo fabricadas a partir de impressões 3D. Foram cumpridos 2 mandados judiciais de busca e apreensão em Goiânia, Goiás. De acordo com a PF, o investigado usava um aplicativo de mensagens para disponibilizar tutoriais sobre como confeccionar armas de fogo em impressoras 3D, além de compartilhar links para aquisição de insumos utilizados no processo. A confecção de armas de fogo é crime e, segundo o Estatuto do Desarmamento, a pena é de 6 a 12 anos de prisão. A Polícia Civil fez operação em Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro contra suspeitos de roubo de carros de luxo. Foram cumpridos 68 mandados judiciais, sendo 14 de prisão temporária e 54 de busca e apreensão. Segundo a polícia, os carros eram oferecidos a comerciantes de Goiás pelo valor de R$15 mil, sendo que o valor real dos veículos chega a R$250 mil. Um livro em homenagem à atuação do ministro Marco Buzzi foi lançado no Espaço Cultural do STJ hoje. Jáfer Araújo. Liber Amicorum, homenagem aos 13 anos de atuação do ministro Marco Buzzi na Corte da Cidadania. É como foi intitulado o livro que relembra a trajetória do magistrado catarinense em mais de 1000 páginas, com jurisprudências relevantes e o impacto da atuação do ministro do Superior Tribunal de Justiça no cenário jurídico nacional. O magistrado foi empossado aqui no STJ em 2011. A obra consolida a liderança dele em áreas cruciais do direito, como justiça constitucional, direito material e processual civil, empresarial, direito da criança e do adolescente, direito digital e justiça consensual. Nesse último quesito, o livro trata de forma aprofundada do papel do ministro Marco Buzzi na implementação da Política Nacional de Solução Consensual de Conflitos, um marco para a democratização do acesso à justiça e para a promoção da cidadania. O destaque da minha vida, eu acho até que em grande parte eu cheguei ao STJ por causa que eu dediquei a minha vida inteira de juiz aos juizados especiais e aos métodos de resolução de conflito, quando isso ainda não era nem lei, Eu e mais tantos juízes, fizemos isso tudo juntos sempre. Então, essa obra, esse livro, que foi composto por esses colaboradores e amigos, retrata muito isso também, essa obra retrata muito isso. Então eu fico feliz. Liber Amicorum, em tradução livre, significa livro dos amigos, e não é à toa. A obra conta com 116 autores, entre eles diversos ministros do STJ e também do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva destacou o alcance da carreira do ministro Marco Buzzi no STJ. O ministro Buzzi é um grande julgador que se destaca no direito privado por uma vasta experiência, por um cuidado muito grande em tudo que ele faz e tem algumas paixões notórias, dentre elas
solução adequada de conflitos. Ele já antes de vir ao tribunal, ele se notabilizou por uma atuação importante no Conselho Nacional de Justiça para aprovar para criar uma política nacional de resolução alternativa ou adequada de conflitos, de controvérsias. Uma das organizadoras, Andréia Ramos Pereira, chefe de gabinete do ministro Marco Butzi, detalhou o que o leitor vai encontrar no livro. O livro basicamente trouxe comentários doutrinários sobre julgados que o ministro participou, com grande destaque da atuação de Sua Excelência na parte da justiça consensual. Veja no próximo bloco, o Supremo destina mais de 100 mil capas de processos físicos para reciclagem. E os ministros retomam o julgamento sobre a responsabilidade civil das plataformas de internet pelos conteúdos dos usuários. A gente volta já. O Supremo retomou o julgamento que discute a remoção de conteúdo por redes sociais sem ordem judicial. O ministro Dias Toffoli, que é relator de um dos recursos, votou para declarar a invalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet e apelou aos poderes legislativo e executivo para que, no prazo de 18 meses, elaborem e implementem uma política pública destinada ao enfrentamento da violência digital e também da desinformação. A repórter Marta Ferreira tem todas as informações. O Marco Civil da Internet de 2014 estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no país. Quando um usuário posta algum conteúdo inapropriado ou ilegal, o artigo 19 dessa lei prevê que os provedores só são punidos se houver uma ordem judicial para retirar esse conteúdo. Os ministros do Supremo julgam se esse dispositivo é constitucional ou não e em quais situações as empresas podem sofrer sanções por conteúdos ilegais publicados. 2 recursos discutem essas responsabilidades. Relator de um deles, o ministro Dias Toffoli, primeiro a votar, entende que a regra atual dá imunidade às empresas, que a violência na internet ultrapassa o mundo virtual e produz efeitos no mundo real. Citou como exemplo os atos golpistas de 8 de janeiro, que foram previamente anunciados em redes sociais. Na retomada do voto, o ministro Dias Toffoli disse que a responsabilização das plataformas por conteúdos de terceiros deve se basear no artigo 21 do Marco Civil, que prevê a retirada do conteúdo após simples notificação. Assim, o provedor de aplicações de internet será responsabilizado civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos gerados por terceiros, inclusive na hipótese de danos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, que é a hipótese do 21, quando notificado pelo ofendido ou seu representante legal, preferencialmente pelos canais de atendimento, e deixar de promover em prazo razoável as providências cabíveis. Em relação aos blogs, Toffoli defendeu que eles sejam submetidos à lei que trata do direito de resposta aplicado às empresas jornalísticas e não ao Marco Civil da Internet. O ministro considera que as plataformas de busca devem ser responsabilizadas, inclusive por anúncios falsos, que, segundo ele, aparecem com mais destaque do que os das empresas verdadeiras. No entendimento dele, da mesma forma que consegue identificar as preferências dos consumidores, as plataformas poderiam identificar publicidade falsa e contribuir para reduzir as fraudes. A notificação seria dispensada para o início da responsabilização da plataforma. Isso porque, se o próprio devedor da causa à circulação ou a publicidade do conteúdo infringente, seja por recomendação, impulsionamento, por anúncios, não se pode afirmar que desconheça sua existência, não é mesmo? De modo semelhante, se existem contas inautênticas, desidentificadas e ou automatizadas na plataforma, é
porque o provedor de aplicações, como desenvolvedor da plataforma e da tecnologia que a faz funcionar, admite que tal ocorra. O julgamento tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido por todos os tribunais do país. O julgamento será retomado na próxima sessão, com o voto dos demais ministros. E na abertura dessa sessão, o ministro-presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, lembrou que hoje, 5 de dezembro, nesse dia 5 de dezembro, é comemorado o Dia Nacional da Acessibilidade. E ele lembrou o trabalho que é feito no STF para a superação de barreiras, o combate ao capacitismo e inclusão. Vamos ver. O tribunal, tanto do ponto de vista jurisdicional quanto administrativo, tem especial preocupação com esse tema no enfrentamento ao capacitismo. E eu queria aproveitar a oportunidade para reconhecer o trabalho e agradecer aos intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, que tornam as informações desse tribunal acessíveis para as pessoas surdas. E ressalto também o papel dos profissionais que fazem a autodescrição das sessões e que permite às pessoas cegas ou com baixa visão uma melhor compreensão do que acontece nos julgamentos. Como sabem, nós temos um programa de inclusão social de pessoas com deficiência e temos um fotógrafo que eu avisto daqui, que está desenvolvendo uma especialidade rara e muito especial, que é fazer o fotografado aparecer sem barriga, e é uma técnica que está sendo desenvolvida com... Eu quero agradecer especialmente, presidente. Com primor. Bruno, você é muito bem-vindo e muito querido aqui entre nós. Viu? E, por fim, eu queria registrar o meu abraço a todos os demais servidores, colaboradores e estagiários com deficiência que integram esse tribunal. O governo federal quer aperfeiçoar o controle das informações sobre imóveis rurais para fortalecer o combate ao desmatamento na Amazônia e no Pantanal. A medida faz parte de um plano apresentado ao Supremo Tribunal Federal. Carolina Chaves tem as informações. A apresentação do plano foi uma determinação do ministro Flávio Dino, um relator de uma ação que questiona a política de prevenção e combate aos incêndios pela União. Na audiência realizada na Corte, representantes do governo federal anunciaram a integração de dados territoriais que, segundo o Ministério de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, deve fortalecer o controle do desmatamento. Entre as medidas apresentadas está o reforço do papel do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O cadastro é uma base de dados que reúne informações de todos os imóveis rurais do país para monitorar o desmatamento das florestas e outras vegetações do Brasil. Com a atualização desses dados, será possível aperfeiçoar a gestão de políticas públicas relacionadas aos territórios a partir de perspectivas registral, fundiária, agrária, fiscal, ambiental, entre outras. Com isso, a União deve criar uma estrutura para executar o plano com a participação efetiva dos estados e maior detalhamento dos dados das propriedades. E o Supremo Tribunal Federal destinou mais de 100 mil capas de processos físicos para reciclagem. A iniciativa faz parte do programa STF Mais Sustentável. A repórter Evne Araújo tem os detalhes. As 100 mil capas de processos físicos somaram cerca de 7,5 toneladas de papel. Tudo foi encaminhado à cooperativa Recicle a Vida, que fica em Ceilândia, região administrativa a 30 quilômetros do centro de Brasília. O material estava armazenado desde 2018, ano em que foi realizada a última compra de capa, e ocupava uma área de 14 metros quadrados no almoxarifado do Supremo. A transformação digital no Poder Judiciário foi determinante para o fim do uso desse tipo de papel. O peticionamento eletrônico no tribunal começou em 2007 e de lá para cá o processo judicial eletrônico acabou por substituir os documentos físicos na corte. A destinação das capas para reciclagem marca o encerramento de um ciclo no STF que desenvolve um conjunto de projetos e ações de sustentabilidade. O Superior Tribunal Militar elegeu nesta quinta-feira a nova presidente da corte. Pela primeira vez em 215 anos, uma mulher vai assumir o cargo. A escolhida é a ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha. Ela é mineira, natural de Belo Horizonte e está no STM desde 2007.
O atual presidente, ministro Francisco Joseli Parente Camelo, foi eleito vice-presidente. A posse da nova presidência está marcada para março de 2025, com mandato até 2027. O Supremo Tribunal Federal suspendeu a decisão que proibia o pagamento por meio de precatório de dívida do Distrito Federal com uma clínica privada. A decisão é do presidente ministro Luiz Roberto Barroso. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, suspendeu a ordem de bloqueio de contas para pagamento de dívidas do governo do Distrito Federal com uma clínica privada, que pediu ressarcimento por atender a um paciente do SUS em cumprimento de ordem judicial. Uma dívida de R$ 342 mil. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios considerou que o pagamento não deveria ser por meio de precatório, em razão da urgência na reposição do que foi gasto no tratamento do paciente, e autorizou o bloqueio de valores para quitação. O Supremo considerou a decisão equivocada e suspendeu o bloqueio até o julgamento definitivo na Corte. Em Minas Gerais, representantes dos 3 poderes participaram do lançamento oficial do Plano Estadual pela Primeira Infância. Acompanhe com Kátia Matos. A apresentação foi feita pela desembargadora Alice Bichel, superintendente da COINGE, a Coordenadoria da Infância e Juventude do TJMG. Isso é muito importante para que nós tenhamos a possibilidade de nos organizarmos e também para que os juízes no interior das nossas comarcas consigam, com o apoio tanto do Executivo quanto do Legislativo, instaurar essas políticas públicas para essas crianças. O lançamento foi no Tribunal Pleno, na sede do TJMG. Profissionais de diversas áreas que trabalham com crianças de 0 a 6 anos e juízes das varas especializadas em crimes contra a criança e o adolescente de todo o estado também acompanharam o seminário. Esse plano estadual hoje, ele advém do plano nacional, né, que foi construído pelo CNJ, e o Tribunal de Justiça aderiu. E estamos com essa proposta e vamos levar adiante, vamos executar para chegar a um bom resultado. Uma das propostas do plano é a formação de uma rede de proteção entre os diversos setores públicos que cuidam de áreas como segurança, saúde, educação e assistência social, para garantir os direitos das crianças. A proteção integral depende da atuação de todos. Ninguém, de forma isolada, consegue potencializar a proteção sem esse atuar em rede, sem esse atuar intersetorial. Essa é a ideia. Um encontro como esse tem esse objetivo de destacar essa necessidade e de criar estímulos para que todos os envolvidos no sistema de garantias e de direitos possam se movimentar e se movimentar de forma conjunta. Fazer com que toda essa rede integrada e forma sincronizada proteja essas crianças de qualquer tipo de vulnerabilidade. Esse é o objetivo nosso nesse contexto do Seminário Estadual para a Primeira Infância. A primeira palestra do seminário foi da professora de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela apresentou um diagnóstico da infância e adolescência em Belo Horizonte, realizado pelo Instituto de Estudos Avançados e Transdisciplinares da UFMG. A pesquisa foi feita diretamente com as crianças, adolescentes e familiares. Eles querem viver com dignidade e estar presentes nas escolas, no espaço da saúde, serem ouvidos, ter realmente uma política de urbanismo que leve em consideração as questões dele, as potencialidades artísticas. Então, a gente deslocar só a visão do adulto para realmente, ver aí pelos olhos dele e ouvir o que eles falaram, as crianças e adolescentes. Crianças acolhidas por instituições públicas vieram para o evento e tiveram uma surpresa. E hoje é o Dia Nacional da Acessibilidade. A Suprema Corte compreende a necessidade da remoção de barreiras que impeçam ou dificultem a plena participação de todos na sociedade. Isso reflete numa política preocupada em assegurar ambientes físicos e virtuais adequados aqui no STF. Veja na reportagem de Pablo Lemos.
É com a luz apagada que o Adriano consegue trabalhar sem incômodo. O servidor do Supremo Tribunal Federal tem distrofia de cones, uma doença genética que afeta a retina e causa perda progressiva da visão. Preciso sempre de menos luminosidade. Então, eu tanto controlo a luminosidade externa, quanto eu sempre desligo as luzes da sala, para eu poder ter mais conforto visual, poder enxergar melhor a tela. Por exemplo, no andar em que eu estou, nenhuma sala tem interruptor, mas na minha sala foram colocados interruptores para eu poder fazer esse ajuste de luminosidade. As cores e contrastes de tela do computador também são adaptados. Até o sistema Vitória, a ferramenta de inteligência artificial do STF, ficou mais confortável tanto para ele quanto para todos que a utilizam. São várias as ações que a gente vê aqui, tanto de estrutura física, enfim, elevadores, equipamentos. Então, há uma preocupação real com a condição de trabalho, com o conforto, com o desempenho das atividades. Com o plano de acessibilidade lançado este ano, diversas unidades da Suprema Corte assumiram o compromisso de adotar medidas que facilitem a vida das pessoas. A estagiária Ana Luísa, por exemplo, é surda oralizada e pode contar com o apoio dos intérpretes das sessões e eventos institucionais. Eles respeitam a nossa comunidade e disponibilitar um intérprete de Libra, porque eu tenho certeza que tem advogado, um surdo, que provavelmente vai precisar desse recurso, e ter um intérprete lá preparado para isso é maravilhoso, porque a gente não precisa ter que marcar ou pagar alguém para vir aqui traduzir, porque que nem então não gera custos, e o intérprete já disponibiliza isso, o que é maravilhoso, porque a gente já tem o nosso recurso aqui. Um mapeamento interno ajudou a reconhecer os obstáculos e a identificar as ações nesse sentido já desenvolvidas no STF. Mas a acessibilidade vai além de mudanças de estruturas físicas ou virtuais. Pessoas com deficiência podem se sentir incluídas quando o comportamento dos outros não refletem preconceitos e estereótipos. Em todos os levantamentos que nós fazemos, a gente procura identificar qual é a principal barreira da inclusão. É a atitude das pessoas sem deficiência, que às vezes, por não saber como agir diante de uma pessoa que parece diferente dela, e eu descarto essa diferença, acaba aumentando ainda mais as barreiras. Então, assim, o que um servidor faz quando chega uma pessoa cadeirante? Quando a pessoa faz uma demanda para ela? Esse é um ponto muito importante. Certamente nosso principal desafio. A meta de 75% de acessibilidade no Supremo foi alcançada antes mesmo do prazo previsto até o fim de 2025. Nosso próximo foco é continuar avançando com a acessibilidade, mas também aumentar a inclusão. O que isso significa? Trazer as pessoas com deficiência para perto do tribunal. E é isso que tem tornado o STF sem barreiras para o Adriano, a Ana Luísa e a Mariana. A acessibilidade atitudinal acaba fortalecendo, trazendo pessoas para lutar com a gente e modificar ainda mais o cenário para torná-lo mais acessível. Nada sobre nós sem nós. Então, a gente precisa ter mais pessoas com deficiência aqui para que juntos a gente consiga mobilizar mais pessoas, sensibilizar mais pessoas, capacitar mais pessoas para que elas estejam prontas para a vida, além do trabalho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.